Você quer ser o terror do Conselho Regional de Medicina? Eu vi por aí no Instagram uma propaganda de um marqueteiro que tem por aí, na verdade um retratista, um fotógrafo bem famoso, que ele faz várias publicidades, fala para médicos, para advogados, para empresários, enfim, e ele cita na sua publicidade para os médicos que um médico tem que ser o terror do Conselho Regional de Medicina. Mas tu já pensou sobre isso? Por quê? Ele fala sobre isso porque ele diz que existe uma forma que o médico deve fazer a sua publicidade e que, teoricamente, então, é contrária ao que o Conselho Regional de Medicina informa, né? E como ele diz que deve ser. Contudo, o que o Conselho Regional de Medicina faz, além de toda a estruturação do ambiente da prática médica? Ele fiscaliza, ele impõe regras para a prática médica e ele organiza dessa forma. Uma dessas práticas é sobre a propaganda, né? Como que você vai publicizar a atividade médica de uma forma que um paciente possa ver o que você possa e deseja ser o teu paciente, enfim. Mas uma coisa muito importante que eu não quero explicar sobre normas do Conselho Regional de Medicina, como ele faz uma sindicância, como ele pode fiscalizar o médico, mas é sobre como isso repercute, como o médico pensa sobre a publicidade. Eu, como advogada, eu não gosto de uma forma de abordagem muito massiva. Eu acho que eu explicar, né, e eu mostrar como é o meu conhecimento para uma forma que, mesmo que eu não atraia tantos clientes, ou talvez sim, mas que eu possa ajudar algumas pessoas, ajudar, no caso, os médicos que são os meus clientes, né, e são o público que eu almejo poder conversar, porque justamente eu trabalho para eles. Eu gosto de explicar, e eu vejo que muito médico também gosta disso, principalmente porque a prática médica é muito abrangente e o paciente precisa de algumas orientações, mas obviamente que alguns tipos de orientações, porque sempre se deve, quando tem um sintoma mais grave ou precisa de um auxílio maior, precisa se consultar com o médico. E é por isso também que o médico fala sobre sintomas ou sobre acontecimentos, para que o paciente veja, nossa, isso eu preciso alertar, eu preciso me consultar com ele. Contudo, né, trazendo o que esse retratista, esse fotógrafo falou sobre o médico, ele fala que o médico deve expor resultado, expor o que faz. Contudo, existe parâmetros, porque ele fala bastante até sobre ser uma exposição que possa ser mais reativa, ou seja, digamos, um cirurgião plástico que mostra como se faz uma abdominoplastia. Para algumas pessoas, esse é um conteúdo muito sensível. Para outras pessoas, outros pacientes, para eles pode ser bom porque ele diz, bom, agora eu vi como é que funciona a cirurgia. Agora eu posso pensar um pouco melhor sobre como funciona. Agora, entre parênteses sobre essa postagem, digamos, sobre esse caso, né, da abdominoplastia. O médico, quando o seu paciente decide fazer esse tipo de cirurgia, ele tem que explicar para o paciente. Então, ele pode fazer uma apresentação mostrando um livro. Eu tenho um cliente que ele é cirurgião de cabeça e pescoço. O que ele faz antes de fazer a cirurgia? Ele mostra, digamos, no caso de ter que fazer a retirada da tireoide, né? O que ele gosta? Ele tem muitos livros, ele gosta muito de ler, enfim, e ele chega para o paciente, ele abre o seu livro gigantesco, ele mostra o entorno da tireoide, mostra, olha, a gente vai tirar isso aqui, existem as paratireoides, talvez retire isso. Então, ele vai explicando pela anatomia, né, da imagem, ele vai mostrando para o paciente, vai explicando como funciona, e talvez fique um pouco dolorido aqui. Enfim, esse é o método dele. E também, obviamente, no termo de consentimento livre, esclarecido que eu confeccionei para ele, tem as imagens que ele pode mostrar também, mas ele gosta desse tato maior de mostrar no livro. Ele fala que os seus pacientes se sentem mais acolhidos, que eles entendem melhor. Então, esse é um ponto, né? Você pode mostrar como funciona a cirurgia já no teu Instagram, mas também você pode fazer de uma forma que seja, não é exatamente você, principalmente, eu quis citar de abdominoplastia, porque é forte ver a cena ali, né? Então, digamos, você poderia mostrar uma imagem, né? Existem tantos designers bons que conseguem fazer isso, você mostra uma imagem num livro, ou até você fazendo um vídeo mostrando. Enfim, esse é um ponto que eu penso de que às vezes existe um parâmetro, e até agora vindo de novo lado a advogada falando sobre o que está no Código de Ética Médica, na parte, não no Código de Ética Médica, mas no que está na normativa sobre a publicidade médica. Você não pode mostrar um conteúdo muito explícito.
né? Existem conteúdos que devem ser mais cuidadosos, principalmente sabendo que você não está falando para médicos, você está falando para um paciente. E às vezes um membro cortado, enfim, isso pode causar algum transtorno, um desconforto, na verdade. Agora, outro ponto que eu penso, minha visão. Eu tenho muito um pensamento de que você atrai as pessoas que são similares a você. Eu percebo pelos meus clientes, muitos são muito, gostam de ler, gostam de explicar, são um estilo mais professores como eu, e a gente se conecta. Então, o médico que vem até mim pelas redes sociais, não estou falando os que vêm de indicação, geralmente eles me viram, eles gostaram porque eu explico e eles gostam que eu explique como eu faço o meu trabalho. Eles gostam que eu diga, o planejamento tributário foi feito dessa forma, a alíquota é essa, a gente vai mudar os tributos dessa forma, eu vou fazer uma conferência com a contabilidade, eu vou explicar para a contabilidade e vou fazer o treinamento da tua contabilidade. Vai ser feito dessa forma, se tu quiser estar junto, também pode estar. Né? Ou, às vezes a documentação, por que eu botei cláusula por cláusula? E explico. Tem outros médicos que se identificam com outros tipos de advogados que só dizem, faz. E o advogado vai lá, faz, nem explica nada, o médico tá feliz. Enfim, cada um tem para todo mundo e cada um se identifica com uma forma. Então, eu penso assim, se tem pacientes que vão se identificar com um tipo de médico que é mais expressivo, expõe mais coisas, ok, né? Vai ter essa pessoa que vai... Mas se você é um médico que tem mais preocupação em poder ser mais didático, poder explicar mais, conversar mais sobre sintomas e não mostrar efeitos, né? Mostrar, eu não quero dizer resultados, porque a gente sabe que a medicina não é um objeto de resultado, não é uma ciência de resultado, é uma ciência de meio, né? Você não promete que você vai curar o paciente, você promete que você vai, com toda a técnica, todo o teu estudo, todo o teu cuidado, você vai fazer o máximo para poder tratar isso, mas isso não indica que você está prometendo que vai curar, né? A gente espera que sim, mas às vezes a reação do corpo humano não corresponde com tal técnica, enfim, isso todo mundo sabe, né? Mas o que eu penso é que as regras de publicidade, sim, são por vezes muito restritivas, né? E eu acho que a gente deve debater isso, a gente deve criticar sim, eu sou muito a favor dessa livre forma de expressão, contudo, existe algumas exigências e eu acho que a gente tem que ter um bom senso, obviamente, mas também você deve saber que existem regras. E se a regra hoje é que o CFM determina que existe uma restrição maior sobre o que o médico pode postar, você deve cuidar muito sobre isso e ter um conhecimento do que pode e o que não pode e não deixar que uma pessoa que não é médico, não é advogado, não é especialista nessa prática médica, é um fotógrafo, um retratista, por melhor que ele seja, ele não pode, né? Você não pode levar o que essa pessoa está falando e dizer, eu vou ser o terror do CFM. Pelo amor de Deus. Porque não é ele que depois vai levar uma sindicância, vai ter um processo ético e talvez tenha advertência, tenha cassação da carteira, obviamente que isso é muito depois, mas é um processo, né? É um risco que você pode correr. Então, o que eu quero dizer de tudo isso que eu já falei é que tenha consciência do que está acontecendo, né? Às vezes existe um marketing muito bom que vai ajudar o médico. Eu acho que é essencial estar nas redes sociais, é uma forma de você poder ter um público maior, poder conscientizar seus pacientes, trazer mais pacientes para o teu consultório, mas você deve também ter muita atenção no que o teu marketing está fazendo e ter uma orientação. Eu faço isso, né? Se você quiser, eu faço toda a orientação para os marketings dos médicos, justamente para que a publicidade possa ser boa, pode ser conforme você quer. Se você quer expor um pouco mais, não tem problema, mas você tem que saber os riscos e você tem que saber o que pode acontecer caso você publique tal coisa, né? A nossa sociedade é livre, você deve ter a liberdade que for de expressão, isso eu concordo também, mas você deve saber os limites, porque não é achismos e você não pode dizer, eu desconhecia que existia essa norma, não acontece dessa forma, né? Você tem que estar preparado e tome muito cuidado com essas pessoas que falam mirabolâncias e que dizem que você deve fazer o que quiser, de formas de se expor para atrair mais pacientes, e às vezes nem é a forma como você gosta de se expor. Então tome muito cuidado com isso e me conta aqui o que tu acha sobre publicidade, sobre todos esses temas. Até o próximo vídeo.